Oi, galera, tudo bem? Tranquilo aí dentro de casa, todo mundo aí de quarentena? Então, pessoal, pensei nessa primeira aula assim que a gente vai ter online aí, meio youtuber, vamos dizer assim, Jair, dar uma revisão tal do que a gente estudou aí no primeiro bimestre, tá? Então, que resumidamente foi a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, tá? Então é que eu vou passar aqui para vocês nessa primeira aula e a ideia é que toda semana tal a gente tenha um novo conteúdo, ou assim, ou por Hangout. A gente está vendo ainda como isso será feito, ok? Então, para não deixar a mente vazia aí o tempo inteiro, tal, o ideal é dar uma lida aí, né, nas páginas aí referente à Primeira Guerra Mundial e à Revolução Russa e assistir ao vídeo aqui, né? Então vamos lá então. Então antes da guerra, a gente tem um período aí chamado a Bela Época, né, que vai de 1871 a 14. Lembrando que 1871 é quando acaba a guerra lá franco-prussiana, que a Alemanha retira lá da França a região da Alsácia-Lorena, né? Então, no início já da Bela Época, aí está embutido um dos motivos que vai levar aí à Primeira Guerra Mundial. Esse período também é chamado de paz armada, né? Então a galera está em relativa paz, mas os dois lados ali estão se armando até os dentes, né? Também é um momento assim de muito desenvolvimento tecnológico, a segunda revolução industrial que a gente viu, né? E esse desenvolvimento vai levar aí os impérios, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Rússia e vários outros disputarem, né? Mercado consumidor, disputar matéria-prima, energia, né? Que é o petróleo aí para movimentar, carvão, tal, as máquinas aí da segunda fase da Revolução Industrial. E só o território desses países aí não será o suficiente, então eles vão ter que se lançar aí, principalmente para a África, para a Ásia e tal, para conseguir tudo isso que precisa para continuar movimentando suas fábricas. Então, retomando aí, na segunda revolução industrial a gente tem o desenvolvimento, né, do chamado dínamo, que está aqui do lado esquerdo, né, ou também aí o motor elétrico, né, se passar uma carga elétrica nele, ele se movimenta, é um motor elétrico. O motor a explosão, que é o que os automóveis usam aí até hoje. Então, com o motor a explosão, por exemplo, navios mais rápidos, vai surgir o avião, vai surgir o automóvel, cai a eletricidade, a lâmpada elétrica, o telégrafo, depois vai evoluir para o telefone, rádio, etc, etc e tal, né? Então, isso é a segunda revolução industrial que torna o mundo muito parecido aí com o mundo que a gente tem hoje. Então, galera, aquilo que eu já comentei, né? O grande motivo da Primeira Guerra Mundial é o imperialismo. Então, esses países aí entrando pela África, pela Ásia ali, disputando recursos, né? Num primeiro momento, vai haver ali meio que um acordo. Então, por exemplo, em 1885, eles se reúnem em Berlim, essas grandes potências aí. Esse aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, tem uma opção de ponteiro. Computador a laser. Então aqui, ó, esse senhor aqui é o Kaiser Guilherme da Alemanha, né? E aqui a gente tem o mapa da África. Então o que eles decidiram aí na conferência de Berlim? Lotear a África, né? Literalmente, olha, um pedaço ali é para Itália, outro é para Alemanha, outro para Inglaterra. Então eles loteiam a África, começam a lotear a África na conferência de Berlim, tá? Isso aqui é mais ou menos a divisão. Então, por exemplo, aqui é um território que ficou depois de anos aí da Conferência de Berlim, a França, o que está em azul escuro aqui. Esse eixo norte-sul aqui, ó, até era uma disputa entre a Alemanha, que está aqui nesse verde, né, no Camarões, coisa e tal, que a Inglaterra tinha o objetivo de criar uma ferrovia, né, ligando o Egito até lá a África do Sul. E teria que passar um território belga e alemão, e era um motivo aqui de desacordo, né. Aqui, por exemplo, da Espanha, que eu já comentei, a Itália, né, em verde, a Eritreia, a Somália, atual, a Etiópia e tal, e a atual Líbia, que na época era chamada Trípoli. Então, isso é divisão da África, que tem muito a ver com o atual mapa da África, né? Então, uma questão sempre que cai em vestibular aí, porque tanta linha reta aí nas fronteiras entre os países africanos. E um dos motivos é esse, né? Que não levou o interesse ali dos povos, a língua, a religião, tal, na formação desses países. Cataram a régua ali, passaram os grandes impérios
e a África colhe esses frutos até hoje, né? Então tem povos inimigos que estão no mesmo território, por exemplo, Tutsi e Hutus em Ruanda, tem povo que está separado em 3, 4 territórios e hoje guerreiam aí para se tornarem um país único, né? O último caso, por exemplo, acho que foi em 2016, surgiu aqui, depois de uma guerra civil, o Sudão do Sul, né? Que é tipicamente muçulmano, contrário do norte aí do Sudão atual, ok? Então esse mapa da África começa a ficar independentes aqui os países em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, e até hoje aí estão surgindo países, né? Então no futuro próximo aí o mapa da África vai ser totalmente diferente, né? Então, infelizmente, muito conflito aí e tal nesse processo. Então, o primeiro grande motivo da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo. O segundo, né, galera, esses países aí estão em paz, mas estão se unindo que vão se tornar na guerra em 2 blocos, a Entente e as potências centrais, tá? Então, do lado da Entente a gente tem a França, a Inglaterra, a Rússia, os Estados Unidos, o Brasil vai entrar nesse lado aí do conflito. Nas potências centrais, a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Turco-Otomano, a Bulgária também, tá? Então esses países estão se unindo, eles estão usando toda a tecnologia ali da Segunda Revolução Industrial para a guerra, então gera uma grande aí, corrida armamentista. Tem a questão lá que eu já falei do revanchismo francês, de ter perdido a Alsácia-Lorena, e tem a questão balcânica também, né? O que rola ali nos Balcãs? A Sérvia, a Croácia, aquela região que já foi Iugoslávia um dia, né? No norte ali da Grécia. E foi justamente lá que dá o estopim, o início aí da Primeira Guerra Mundial. Então, Francisco Ferdinando e a esposa dele, a Sofia, eles saíram da Áustria-Hungria e foram à região da Sérvia, na Sarajevo, né? Que hoje é a capital da Bósnia-Herzegovina. E o Gravilo Príncipe, que é um nacionalista sérvio, mete bala ali, vamos dizer assim, no arquiduque e na esposa dele, né? Então ele era da Áustria-Hungria. A Áustria, depois de uns dias aí, declara guerra à Sérvia. A Sérvia é protegida da Rússia, ela faz parte lá da Entente, ela entra no conflito, né? Para defender a Sérvia. Aí a Alemanha entra do lado da Áustria-Hungria, entra a França, a Inglaterra. Isso desencadeia aí um processo que leva aí diversos países, mais para frente até Estados Unidos e Brasil, a entrar no conflito. Então a gente fala que isso aí foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, né? O assassinato do Francisco Ferdinando, o arquiduque da Áustria-Hungria, tá? Então esse aqui foi um panorama europeu da Primeira Guerra Mundial, em vermelho as potências centrais, né, que a gente tinha comentado. Eles dividiram aí em 2 frentes de batalha, né? Então as potências centrais teve a frente ocidental e a oriental. O que está em verde é a Entente. Lembrando que a Inglaterra começa aqui o conflito desse lado. E após o primeiro ano ele passa para o lado da Entente também, tá? E os nórdicos aqui, a Islândia, a Espanha, a Suíça e os Países Baixos ficaram neutros na Primeira Guerra Mundial, tá? O Portugal, inclusive, chegou a participar aí do lado da Entente. Então, lembrando, né, galera, que é uma guerra de trincheiras. A gente mostrou lá, mostrei para vocês, por exemplo, o pé de trincheira, todas aquelas doenças, ratos, né? Então, piolhos, carrapatos. Então, morreu mais gente aí de doença na Primeira Guerra Mundial do que propriamente de tiro aí, de artilharia inimiga, né? E que todas as tecnologias da Segunda Revolução Industrial estão sendo usadas na guerra. Por exemplo, a química que foi desenvolvida está sendo usada aqui como gás venenoso, por isso que o soldado aqui está usando máscara, né? Essa máscara aqui, por exemplo, foi desenvolvido aí o vidro blindado, né? Porque não adianta fazer uma máscara, explodir uma granada e estourar o olho ali do soldado, né? Então, o vidro blindado, que tem um monte de usos hoje aí, foi desenvolvido especificamente para isso, né? E também aquela que eu tinha comentado na sala de aula de mudar até o hábito ali, né, das pessoas. Antes todo mundo tinha bigode grande, barba, né? E para usar máscara, o soldado tinha que cortar os pelos ali para a máscara ter eficácia. Então, quando acaba a guerra, esses soldados voltam para casa, vira moda ali, né? Cortar o bigode e a barba, tá? Então, em 1917, a gente fala que o panorama muda da guerra, por quê? Porque a Rússia sai, que vai ter a revolução, que a gente já vai comentar depois, e entra os Estados Unidos, entra o Brasil, aí outros países do lado dos americanos, tá? E outra questão que vai ser decisiva para a guerra é o desenvolvimento do tanque, né?
A Alemanha tal também conseguiu, mas quem produziu em grande quantidade, soube como usar no campo de batalha, foram os membros da Entente, ok? A Alemanha acaba se rendendo dentro daquele vagão de trem que eu comentei, que o Hitler vai invadir a França na Segunda Guerra, vai pegar o mesmo vagão e vai fazer lá o representante francês se render de novo, né? E que na segunda ele vendo que vai perder a guerra, ele manda pegar o vagão de trem ali, cheio de explosivo e explodir o vagão, porque não queria se render de novo ali dentro, né? Então, quais são as consequências aí do conflito? Primeiro, a ascensão americana. Então, ali Inglaterra, a Alemanha, as duas grandes potências, os dois ali, né, acabam sendo destruídos com a guerra e vira ali o senhor do planeta Terra, os Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, tá? Os impérios alemão, Áustria-Hungria, Império Turco-Otomano são fragmentados, vão surgir lá vários países, dá para ver no mapa lá que tem no livro didático. As mulheres chegam ao mercado de trabalho, então lembrando, né, os homens, aquilo que a gente chama de guerra total, toda a economia está voltada para a guerra e como os homens estão na frente de batalha, quem ocupa o mercado de trabalho são as mulheres. E aí o movimento feminista ali, as sufragetes, tal, no mundo inteiro que já existia, ganha muita força, né? Então por isso que boa parte dos países aí do mundo vão liberar o voto feminino pós Primeira Guerra Mundial. O Brasil tem uma industrialização ali, a gente pode falar que começa de fato a industrialização, já que a gente não conseguia mais importar uma série de produtos, e aí começamos a produzir aqui, tá? E outro problema grave da guerra é a descrença na democracia, a ideia que a troca de ideias, a conversa, a democracia levou aí ao conflito, e isso aí vai levar a governos totalitários, tanto de direita quanto de esquerda, em boa parte do planeta. Tá? Outra consequência da guerra é o Tratado de Versalhes. Então, as cláusulas militares. A Alemanha só vai poder ter 100 mil soldados. Não ia mais poder ter força aérea, não ia poder ter marinha de guerra, né? E 3 milhões de soldados. Ficaram 100 mil ali só voluntários, 3 milhões por meio da rua, pedindo esmola, uma humilhação total ao povo alemão. Cláusulas territoriais, já que a guerra era por causa de colônia, de território e recursos, ela perdeu todas as suas colônias, e uma parte do território alemão também foi retirada ali para ser uma parte do que é hoje a Polônia. E as cláusulas econômicas, 10 milhões de mortes na guerra, quem que pagaria a indenização para as viúvas, a reconstrução na Inglaterra, da França, tudo isso coube a Alemanha e os outros derrotados, né? Lembrando que na época o Woodrow Wilson, presidente americano, ele falou, olha, se a gente fizer isso aqui, vai ser uma humilhação tão grande e tal, que daqui 20 anos a gente vai estar lutando aí uma guerra muito pior e ninguém ouviu o sujeito, né? Durante a guerra, a Rússia, que já era um país economicamente, socialmente atrasado, né, entrou na guerra, atingiu em cheio, né, a economia russa. Então, lembrando, antes de toda a revolução, não importa qual seja, a gente tem uma grande crise econômica e política. Então, essa crise econômica, né, já existia desde o começo do século XX, do governo Nicolau II, e com a guerra ela se agravou muito, então a fome se alastrou pela Rússia e a descrença no czar, na família Romanov lá que governava, era gigantesca. A Rússia era um país ainda servil, né, como você pode ver aí, essas trabalhadoras do rio Volga, que ficavam ali puxando embarcações tal para o porto. Ainda existia a servidão, né, tinha uma discrepância, enquanto o povo faminto de um lado, soldados, a maior parte dos homens em batalha, sem braços para a agricultura, a fome se alastrando. De outro, aí a gente tinha uma vida de luxo, ostentação aí dos Romanovs e, na verdade, de toda a nobreza russa, né? De outro lado, aí, baseadas nas ideias de Karl Marx, vão surgir o Partido Comunista Russo. Lembrando que esse Partido Comunista Russo está dividido, né, em dois blocos ali, os mencheviques, que são a minoria e que a gente poderia considerar ali o social-democrata, acreditava em mudanças lentas, em acordos com a nobreza e com a burguesia, enquanto os bolcheviques eram mais radicais e defendiam ali a implementação, a derrubada violenta do status quo, vamos dizer assim, a implementação da ditadura do operário, né, que é o que preconizava Karl Marx numa visão aí que eles levavam ao pé da letra. Isso aqui, galera, são duas linhas do tempo, tá? Para entender o que aconteceu. Então, 1914, aqui, ó, Primeira Guerra Mundial.
E em 1917 nós vamos ter aí duas revoluções, tá? Então antes era uma monarquia absolutista, aquilo que eu falei, quase uma servidão ali, o czar mandando e desmandando como queria. Em fevereiro nós temos a chamada Revolução de Fevereiro. Quem que vai tomar o poder? Tá? Vai tomar o poder a burguesia apoiada pelo grupo chamado menchevique. Quem que vai passar a governar? A gente vai ter uma monarquia constitucional. Então antes da Revolução de Fevereiro, quem mandava era o czar como absolutista. A partir de fevereiro a gente tem uma monarquia constitucional, onde o parlamento, né, russo, chamado Duma, vai ter papel aí importante, mas não vai sair da guerra, vai continuar a Rússia na guerra, a crise vai perdurar, e aí em outubro nós temos uma revolução dentro da revolução, né? Então os bolcheviques aí tomam o poder, meses depois, um ano depois, vão executar toda a família do Romanov, vai acabar a monarquia na Rússia e vai começar aí a ser implementada a ditadura do proletário, tá? Então a ideia, lembrando que a gente trabalhou aí esse bimestre, né, com a Revolução dos Bichos do George Orwell, e mais para frente aí na próxima aula, tá, a gente vai aprofundar no stalinismo, né, e no final aí da União Soviética, o Muro de Berlim e outras coisas relacionadas à Revolução de 1917, tá? Espero que vocês tenham gostado e estudem, tá? Mantenham a cabeça ativa aí, se possível, exercitem também, tal, que se o corpo aí e a mente para, a gente não aguenta, beleza? Gostaria mesmo de estar lá na sala de aula, rindo, tal, com vocês, mas no momento é isso que faremos. Um abraço aí para todos, tá? Valeu!